Agora a gente vai abrir o programa, né, com a nossa primeira entrevista falando sobre o futuro da publicidade. Os publicitários aí que tem uma luta árdua, diária, né? A gente sabe que o publicitário ele tem que ser muito criativo e acompanhar o movimento, né? E as transformações do mundo e do mercado, né? Inovação e as estratégias que devem marcar 2026. Para essa conversa, recebemos Jonathan Manique Barreto, CEO da SDI Comunica, da SDI Conecta e da SDI Transforma. Jonathan, bom dia, obrigado por ter aceito conversar com a gente hoje. Bom dia a todos os ouvintes. Jonathan, conta um pouquinho pra gente como que você avalia o momento da publicidade no Brasil hoje, né? O que mais mudou nos últimos anos? A publicidade, acho que como todos os setores, né, ela vem se reinventando, se atualizando, se modernizando e acho que é um dos setores que mais passou por isso de uma forma drástica, assim, né? Porque o ambiente digital trouxe uma complexidade muito maior pro mundo da comunicação. Hoje, a gente precisa trabalhar com muitos canais, né? Muitos perfis diferentes de consumidor, com a atenção extremamente dividida, o tempo todo a gente sendo bombardeado de informações e a gente precisa achar um espacinho que chame a atenção das pessoas para que elas nos percebam, né? Nos escutem e nos consumam. Então, acho que a grande complexidade é justamente montar esse quebra-cabeça. Assim, né? Entender qual peça encaixa em qual lugar, para qual situação, para a gente conseguir ser eficaz. Claro, no paralelo, né, a tecnologia não traz só mais complexidade, mas também nos traz mais recursos, né? A gente tem um poder de mensuração aí muito maior, um entendimento de onde dá resultado e onde não dá. E agora, né, além do ambiente digital que já apontava e trazia todo esse cenário, a gente tem um ambiente de inteligência artificial aí também, né, que é algo que está dominando o mercado publicitário cada vez mais, né, o auxílio das inteligências artificiais, o avanço delas, né, para a criação de imagens, de texto, de vídeo, da própria estratégia, né, vem sendo utilizada. É claro que como para tudo, né, ainda hoje gerado por inteligência artificial, precisa de uma pecinha atrás que filtre, né, e principalmente acho que faça as perguntas certas e coloque as informações certas para que ela possa nos trazer resultados qualificados. A própria inteligência artificial, ela é alimentada por humanos, né? Exato. As pessoas acham que é a máquina ali que tá ali se alimenta sozinha. Não, a IA, gente, a inteligência artificial, lá o chat GPT, que você pesquisa, claro, tem vários outros, né, Jonathan? Sim. Mas o chat GPT é que a gente mais conhece. Ele é alimentado por ideias de humanos, né? Sim. E não só isso, mas assim, a gente vê, inclusive, claro, uma das tendências é esse movimento, né, de automação, de uso de inteligência artificial, de gestão de dados integrados com as outras áreas do negócio, né, vendas. Isso já é uma realidade, é uma tendência, uma inovação que segue. Mas no paralelo a isso, né, existe um contraponto também que é as experiências e relações humanas, né? Quando tudo fica mais frio, mais tecnológico, a gente, ser humano, né, busca um quentinho, né? Um ambiente que a gente reconhece, que a gente se sinta bem, que a gente confie, né? Então, a gente também vê, né, o marketing de experiência como uma tendência que vem crescendo novamente cada vez mais. A gente teve um boom pós-pandemia quando estava todo mundo, depois de ficar em casa, querendo fazer alguma coisa, né? E a gente vê cada vez mais a crescente da interação desse marketing de experiência em eventos, em situações, em oportunidades específicas que as marcas conseguem abraçar, né, identificar o que as pessoas estão falando, né, naquele momento, o que está acontecendo e entregar uma experiência a partir daquilo, né? A gente vê
também, né, uma frente aí justamente de cruzamento dessas duas vertentes, né, de a gente tentar usar o marketing de experiência não só para emocionar e criar uma relação, mas também agora já cruzado com recursos do ambiente digital, onde essa própria experiência também leva à conversão, né? Então, no ambiente não só de shows e grandes eventos, mas de feiras, né? De ambientes que são direcionados para negócio, né? A gente vê muito essa dinâmica da experiência versus a conversão. Então, de a gente poder deixar, de alguma forma, um sentimento bom, mas a pessoa precisa deixar o contato dela para que a gente precise continuar se relacionando e depois tentar gerar uma venda aí nesse processo, né? Jonathan, como que as marcas precisam se posicionar, então, nessa nova era, né? Nesse novo perfil de propaganda? Porque eu quero que tu, primeiro, antes dessa, me responda, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, o que um publicitário faz? Para essa galera entender. Começar do começo. Isso, aham. Assim, o publicitário, ele é o responsável, né, por criar todas as campanhas de comunicação, às vezes de marketing, dos clientes. Na verdade, é uma área muito ampla, né? Ela pode trabalhar tanto em veículos de comunicação, como a rádio, que estamos aqui. Certamente no time tem vários publicitários, né? Tem, muitos. Pode trabalhar em marketing de empresa, pode trabalhar em agências, que também hoje tem uma infinidade de vertentes, né? De tipos de agência, de experiência, de relacionamento, de comunicação, offline, online, full, de estratégia de consultoria. Então, e dentro do próprio negócio, por exemplo, da própria agência, tem várias funções diferentes, né? Tem a pessoa que cuida da negociação de mídia, tem o designer que vai, de fato, fazer o layout das peças e a criação, tem o redator que só escreve os textos, né? Enfim, tem uma infinidade de áreas dentro da publicidade, né, que pode se fazer, mas de modo geral, assim, é o setor que cuida, né, do ambiente de comunicação e marketing para que as marcas possam se relacionar, agregar valor ou vender mais. Tá, e agora a gente fala, né, como que as marcas precisam se posicionar diante desse novo perfil, né? As marcas, elas precisam se impulsionar, porque como você falou, tem muita propaganda por aí, e aí quem está de fora, a gente está assistindo, quer escolher determinado produto ou determinada marca, mas tem muita propaganda, muita coisa igual. O que vai fazer eu me destacar? Perfeito. Eu acho que é identificação, né? Primeiro, entender quem é essa marca, né? Com que público eu me relaciono? Onde eu estou inserido? Né? O que faz sentido no meu ambiente de marca, no meu território? Porque, assim, hoje em dia as marcas precisam, sim, se posicionar. Mas se posicionar não sobre tudo. Não sobre todos os assuntos, né? Só o que é pertinente para o teu território, que faz sentido falar da tua marca, né? Se eu sou uma marca que fala de saudabilidade, não preciso necessariamente falar de política. Eu não preciso me posicionar sobre tudo, mas entender quais territórios de conteúdo fazem sentido com a minha marca e fazem sentido para eu me relacionar com o meu público e criar uma relação de valor, né? Então, isso é um fato. Marcas que não se posicionam em nada estão fadadas, né, a derrota, aí, né, a não existir. Hoje o público quer personalidade, né? Marcas que a gente se identifiquem. Justamente isso que tu falou. Tem 10 marcas falando comigo. Aqui é mais feijãozinho com arroz, aqui que não tem um posicionamento claro, aqui vai ficar lá por último, não vai chamar a minha atenção. Mas também não é o chamar a atenção necessariamente gritando ou falando besteira, né? Então é justamente entender o nosso público, o nosso mercado, com quem que a gente quer se relacionar e que territórios de marca, né, fazem sentido para essas pessoas, para que a gente possa se relacionar de uma forma saudável e produtiva. Jonathan, quando a gente fala em propaganda, a gente já pensa logo também nas redes sociais, né? A gente esquece, a gente sabe que tem aí outdoors espalhados pelas ruas, tem vários outros tipos de propaganda. Mas para
esses vídeos curtos nas redes sociais, eles ainda vão dominar ou a gente vai ver outros formatos ganhando força aí dentro das propagandas? O que a gente vê hoje, né, é uma diversificação de formatos. Então, assim, os vídeos curtos, eles ainda fazem muito sentido, né? Para determinados aspectos, eles funcionam muito bem. A gente é bombardeado de informação e às vezes a gente não tem paciência, né, para ver coisas muito longas. Então ele ainda funciona. Porém, existe uma dinâmica onde a gente tem diferentes tipos de perfis de pessoas, né, e principalmente diferentes momentos de consumo. Então, muito possivelmente a mesma pessoa que consome os vídeos pequenos de 10 segundos também vai consumir um podcast de 1h30, né? Ou um conteúdo mais denso de uma marca ali no YouTube, se fizer sentido para ele. Só que o momento de consumo vai ser diferente e o objetivo de cada um desses conteúdos vai ser diferente. A gente vê o marketing caminhando muito por uma estratégia de nicho. Cada vez mais é conversar com pequenos grupos, mas pequenos grupos que são relevantes, que vão se conectar e comprar a tua marca, que vão consumir, que vão se tornar às vezes aquele lover da marca, porque o discurso de vocês está alinhado, faz sentido, se conecta, né? Então, claro, vai ter movimentos, né, ainda de massa, principalmente em alguns segmentos, isso nunca vai deixar de existir. Mas, né, existe muito forte esse caminho para o marketing de nicho, né, justamente de entender aquele... existe uma regra de Pareto, que é o 80-20 ali, né, mas entender quem é esse 20% das pessoas que são o teu público mais fiel, que compram, que vão fazer a recompra, que daqui a pouco vão te indicar para outras pessoas e como tu se relaciona de uma forma mais densa com esse público, né? Sem deixar de se relacionar com o outro, né? Então, por isso, essa complexidade de canais, de formatos que a gente começou o papo, né? Através desse assunto. Porque hoje são muitos formatos, muitos momentos e a gente precisa se adaptar e entender o que faz mais sentido para cada marca. Então, a grande sacada é você conversar com o seu público. É você fazer as pessoas se identificarem com a sua marca também. Um exemplo simples, tá? Eu gosto de correr. Eu sou corredora. Então, naturalmente, o meu Instagram vai estar bombardeado de tênis para corrida, de roupas para corrida, de óculos que usa para corrida, de acessórios para corrida, de suplementos que ajudam o dia a dia. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas... eu vou trazer ainda mais uma camada, né, para essa discussão, é que geralmente a gente é múltiplos, né? A gente hoje assume diferentes personalidades. Tu é da corrida, mas tu vai ser a irmã, mas tu vai ser em algum momento a radialista, mas em um momento tu também vai gostar muito de comida de um tipo específico, né? Então, como que a gente se relaciona? E dentro de todas as possibilidades, como tu falou, de corrida, né? É o tênis, é o óculos, é a roupa, é o grupo de corrida, enfim, todas essas frentes, quem que vai chamar a tua atenção, né? Então, eu acho que o anúncio ali, ele vai vender se tu tiver predisposto a isso, né? Então, assim, se aparecer um anúncio de óculos, tu gostar do óculos, se tu tiver dinheiro, disponibilidade de tempo, estiver precisando daquele produto, e estiver num momento adequado para que tu possa fazer essa compra, o anúncio ele vai funcionar, possivelmente. Mas como que essa marca chega no anúncio que funciona, né? Como que tu conheceu ela? Como que tu criou, de alguma forma, uma expectativa, um relacionamento, ou se interessou por esse produto? Essa conversa precisa começar muito antes do momento de compra, né? O momento de compra, provavelmente, tu já se informou, tu já estudou, tu viu opções. Nem sempre, né, a gente segue essa linearidade no processo, mas muitas vezes a gente segue sem mesmo perceber. Jonathan, outra coisa que eu, enquanto consumidora, eu presto muita atenção antes de comprar alguma coisa, principalmente na internet, que hoje o consumo pela internet é muito grande, é a credibilidade daquela marca. Por conta dos excessivos golpes que a população vem caindo. Eu vou diretamente saber daquela marca, ver os comentários, ver se é outra coisa que
vocês têm que se preocupar com isso também. É a reputação, né? Assim como as pessoas, assim como a gente, né? As marcas têm reputação. E isso agora fica registrado, né? No Google, no Reclame Aqui, em outros sites especializados específicos para isso. Então é muito importante cuidar dessa reputação, porque não basta só chegar na pessoa, se conectar, mas às vezes um erro, né, acaba trazendo muitos problemas e acaba superando todo o esforço de comunicação e de marca que a gente tinha feito para construir uma imagem positiva, né? E aí o pessoal do marketing, da publicidade, trabalha com gestão de crise também, quando acontece alguma coisa. E trabalha muito com a gestão de crise, né? Muita gestão. Acho que o ambiente digital hoje, ele nos traz isso, né? Não tem mais hora. Antigamente a crise às vezes tinha hora, que era um horário específico, que saía uma notícia que acontecia, ou quando o jornal chegava em casa no outro dia de manhã, né? Então não era instantâneo. Hoje tudo é instantâneo, né? Inclusive a crise e inclusive o trabalho da gestão da crise para contornar quando acontece. Jonathan, olha, eu acho que a gente teria papo aí até meio-dia, porque a publicidade, propaganda e jornalismo, elas se conversam muito, Sim. gente. Tanto que o meu curso de jornalismo da Unesc, a gente iniciou ali fazendo junto com publicidade e propaganda também, porque são áreas de comunicação. Exatamente. Quero te agradecer a participação e quero te receber mais vezes por aqui. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado a todos os ouvintes, foi um prazer estar aqui. Tenha um ótimo dia, Jonathan. Tá aí, gente, Jonathan Manique Barreto, CEO da SDI Comunica, SDI Conecta e SDI Transforma, falando sobre a transformação da publicidade em 2026 e aí ao longo dos anos, porque todo ano tem novidade. 10 horas e 29 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, eu volto já já.